uma coisa que eu sempre falo é que uma das maiores vantagens, um dos maiores méritos da Marvel é ter construído um universo tão rico, tão expandido nesses mais de 10 anos de cinema, que os caras têm a capacidade de jogar uma ceninha pós-crédito com ninguém falando praticamente nada, só olhando pra tela, e isso já é o suficiente pra dar aquela quebrada nos fãs e encher a gente de teorias. Pois é, vamos lá, vamos falar sobre o 4º episódio de Loki no Disney Plus. Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Espero que vocês estejam todos bem. Como já é de praxe, nosso ritual de toda quinta-feira pela manhã, tomando um café. Hoje eu estou tomando chá, um chazinho de hortelã com gengibre, porque já peço desculpas a vocês de antemão pela minha voz aqui fanhosa, anasalada. Porque eu não sei onde vocês moram, mas aqui no Rio de Janeiro a temperatura caiu bastante. E o carioca não aguenta nenhuma temperatura abaixo de 20 graus. A gente já tira casaco, já tira jaqueta, já tira tudo, fica resfriado, é uma bosta, né? Mas vamos lá, gente. Tirando isso, tá tudo ótimo no mundo da Marvel, porque que 4º episódio de Loki foi esse, hein? Eu fiz muitas críticas aqui, até duras críticas ao episódio número 3, que eu achei truncado, achei que os caras não desenvolveram muita coisa, achei que foi aquele episódio meio barriga, meio encheção de linguiça, que toda série tem, não é só um problema de Loki, não. Que eles seguraram no desenvolvimento de algumas coisas. Em compensação, meu amigo, nesse 4º episódio foi aquele balde de água assim na sua cara de uma vez que nos encheu de informação. Na real mesmo, foram poucos acontecimentos nesse episódio, mas todos muito importantes. Eu quero começar falando sobre o relacionamento, o desenvolvimento do relacionamento do Loki com a Sylvie e como aquele momento dos dois lá em Lamentes, aquele sentimento que cresce entre eles, muito mais pelo lado do Loki, causa uma anomalia fenomenal na linha sagrada do tempo, enquanto os agentes da AVT ou da TVA, como eu sempre digo, que vocês chamem da maneira que vocês quiserem, estão analisando aqueles acontecimentos. Você vê que o gráfico está subindo assim, loucamente, disparado, porque é muito incomum, é muito fora do normal você ter o Loki gostando de alguém de uma maneira sincera, de uma maneira direta, sem segundas intenções, sem querer enganar, sem tramóias, sem querer chamar atenção, apenas porque ele gosta, apenas porque ele se identifica. Vejam bem, isso demora anos para acontecer dentro do MCU, pra gente ver aquele Loki lá de Guerra Infinita que morre pelas mãos do Thanos, aquele Loki que já tinha passado pelo Ragnarok, por tudo mais, aquele Loki sim, é um Loki que ele tem um amor, que ele tem uma admiração até pelo próprio Thor, né, que ele aceita o Thor ali como o irmão dele e tudo mais, mas isso demorou anos de filmes para acontecer, né? E esse Loki da série, como a gente sempre gosta de lembrar, é o Loki de 2012, lá do filme dos Vingadores de 2012, que teve que aprender tudo que aquele outro Loki aprendeu ao longo de muitos filmes e muitos anos. Esse Loki teve que fazer ali um supletivo de autoconhecimento, e isso causa aquela anomalia na linha do tempo, né? Inclusive, tem aquela cena onde o Mobius vai interrogá-lo, né? E ele fala pro Loki: nossa, você é realmente narcisista, né? Porque você conseguiu se apaixonar por você mesmo, já que a Sylvie, apesar de muitas diferenças, a gente ainda vai falar sobre isso, ela ainda é uma variante originalmente do Loki. Mas eu acho que não é bem isso, sabe? Tem isso, inclusive aquela cena também onde eles prendem o Loki naquele looping temporal com a Sif, apesar de engraçada ali até um certo ponto, né? Ainda assim ela é uma cena muito importante. Essas duas cenas são muito importantes porque mostra que mesmo que o Loki ele até venha a admitir esse narcisismo dele, essa vontade de chamar a atenção, de ele ainda ser o garotinho assustado que o Mobius fala lá no início da série, que o Mobius fala isso pra ele também tá entrando numa epifania de autoconhecimento. Então, quando você passa a se conhecer mais, quando você passa a se entender mais, e isso vale para todos nós, né? Não só para personagens do multiverso da Marvel, isso vale para todo mundo. Quando você passa a se conhecer, a se respeitar, a se entender e a entender o seu lugar no mundo, você passa a se amar mais. Olha que bonito, né? Então, naquele momento, quando o Loki começa a entender muito mais sobre ele, ele passa a gostar
da Sylvie. Não tô dizendo que ele tá apaixonado loucamente e tudo mais, mas você vê claramente que tem um sentimento ali e isso já é o suficiente para causar uma anomalia na linha do tempo. Então vamos lá, gente, vamos falar da Sylvie. Eu já venho apostando as minhas fichas há algum tempo, vocês sabem disso, quem acompanha aqui no nosso canal, de que a Sylvie, na verdade, ela possa vir a ser um outro personagem. Eu ainda continuo apostando nas minhas fichas que no final disso tudo ela vai assumir uma nova identidade, um novo manto. Provavelmente ela será a Encantor desse MCU, pelos poderes diferentes, pela forma diferente de ver o mundo, por ela não se considerar um Loki, mesmo ela sendo uma variante do Loki. Inclusive nesse episódio a gente entende ali, a gente vê um momento onde ela é capturada pela agência, pela Ramona ainda, quando ela era uma agente de campo, né? E o que fica implícito, o que a gente não sabe, é o que a Sylvie fez, porque a princípio ela tá ali, criança, brincando lá no Palácio de Asgard, né? Inocentemente, brincando ali com os bonecos dela e tal. Não mostra ela fazendo nada demais, né? Então o que será exatamente que a Sylvie fez? A Ravonna, ela se nega a responder isso quando ela é confrontada com a Sylvie nesse episódio. E eu fico pensando se será que ela realmente fez alguma coisa? O que está acontecendo? Por que essa obsessão nas variantes do Loki? Isso é muito importante. Então a gente vê a Sylvie ali mais uma vez se mostrando como a grande vítima disso tudo, né? Já era uma coisa meio que implícita, e as motivações dela para ir atrás dos Guardiões. Mobius, Owen Wilson, maravilhoso, gosto muito dele, achei que ele ficou muito bem nesse papel, a química dele com o Tom Hiddleston é muito bacana. E como eu disse aqui também, há vídeos anteriores, eu sabia que quando o Mobius entendesse talvez o que a TVA realmente é, ele fosse quebrar, e ele quebrou. Quando fica ali revelado para ele, quando ele comprova que eles são variantes mesmo, que eles estão sendo controlados e tudo mais, ele dá aquela quebrada ali, se coloca contra a agência e acaba sendo desintegrado, entre aspas, né? Acaba sendo removido e resetado pela Ravonna, mas eu ainda tenho as minhas dúvidas do que possa acontecer. A própria Ravonna está se mostrando um personagem interessante porque, ao mesmo tempo que parece que ela sabe do que está acontecendo, talvez ela não entenda realmente muito bem. Acho que dá a entender que ela sabe que os Guardiões não são realmente os Guardiões, são aqueles bonecões lá. Mas ainda assim ela tá trabalhando em algum propósito específico, mas ela não é a mandante de nada. Ela ainda é alguém ali controlada, ela é ainda alguém que presta obediência, presta hierarquia a uma outra pessoa, uma outra entidade. Agora, também parece que ela é atormentada por isso, né? Você vê que ela não quer fazer nada com o Mobius, você vê que ela sente, ela reluta e ela faz porque são as ordens. Inclusive, ela ali, quando é derrotada, ela pede pra Sylvie, né? Acaba logo comigo. Tipo, você vê que ela tá pedindo mais ou menos, por favor, me liberta disso. E a Sylvie, não, você vai me responder tudo que eu quero saber. Então, ao mesmo tempo que a Ravonna ela tá ali agindo como antagonista, ela também pode ser uma grande vítima, ela pode estar sofrendo com isso tudo que está acontecendo. Inclusive essa cena, meio que já indo ali pro final do episódio, onde os personagens todos se encontram na Câmara dos Guardiões do Tempo, e a gente meio que já tinha plantado essa ideia de que talvez os Guardiões nem existissem, eles são ali realmente bonecos, são controlados, ali são androides, né? Sendo controlados por outra pessoa ou servindo também como fachada para uma outra coisa. Mas eu quero também fazer aqui uma pequena crítica, e serve para a série inteira, mas nesse episódio ficou assim nítido, é que as cenas de luta não estão funcionando não, gente. Tá muito ruim, tá muito ruim. Todas as coreografias, eu sei que a galera tá se esforçando e tudo mais, mas tá feio, gente, tá feio assim. Mas tudo bem, é só uma observação, não compromete a série em nada não. Mas às vezes eu fico olhando assim e penso, meu Deus, por que, né? Não façam isso. Mas vamos lá. E aí a gente tem aquele finalzinho do Loki prestes a falar, a revelar algo pra Sylvie, talvez a se declarar ou não. Eu não consigo imaginar o Loki se declarando pra alguém, mas ele ali prestes a falar alguma coisa com ela, e ele é desintegrado ali a princípio pela Ravonna. E assim, quando ele é jogado, né, e eu já tô falando da cena pós-crédito, quando ele é jogado
para aquela outra dimensão, aquele outro mundo que parece muito com Nova York. Inclusive tem ali algo que parece com os prédios, com o prédio dos Vingadores, né? Aquele prédio lá de 2012. Para mim, talvez aquele ali seja um universo onde o Loki venceu, porque a cidade está destruída, né? Parece muito assim o que aconteceu com ela depois da invasão do Loki com o Chitauri lá em Avengers, né? Lá em Vingadores de 2012. Então talvez aquele ali seja um universo onde o Loki venceu. Inclusive a gente ainda não viu na série, e isso estava no material de divulgação, estava no trailer, o Loki presidente, né? O Loki ali. Então talvez seja nesse universo, nessa dimensão onde o Loki foi parar agora. Ele não foi desintegrado nada, né? Ele foi mandado para esse lugar. E tivemos a cena ali com as variantes, né? Outras variantes do Loki, né? O Old Loki, que é aquele Loki malvado, cruel, né? Aquele Loki que venceu, que conseguiu seus objetivos lá nos quadrinhos. Tem o Kid Loki, que é o Loki bonzinho, que depois entra para os Jovens Vingadores, se eu não me engano. Tem um outro ali que eu nem consegui identificar muito ele como um Loki, parece mais um Thor, né? Ele tá com um martelo, tá com o Mjolnir na mão, mas talvez seja uma versão do Loki que tem essa arma. E tem até o Loki jacaré, né? O Loki vacinado aí, que já tomou a vacina da Covid, tá lá. É impossível a gente não fazer essa piada. Todo mundo citou isso no Twitter, assim. Então, essa cena já abre margem para muita coisa, né? Será que aquilo ali é uma dimensão? Será que aquilo ali é uma espécie de prisão para os outros Lokis, para as variantes do Loki? Será que existe realmente, é por isso que eu falo, existe realmente uma fixação nas variantes do Loki pela agência? Eles criaram inclusive um lugar onde eles vão colocar essas variantes? Não sabemos. E aí, meus amigos, terminamos este episódio com respostas e mais perguntas, como a Marvel sempre tem feito nessas suas séries, né? Já sabemos que os Guardiões são uma farsa, que a agência está escondendo alguma coisa, que todo mundo que está lá é uma variante. Então, o que está acontecendo, né? Tivemos respostas, mas também muitas perguntas. Uma delas é, logicamente, o que é a agência, o que está por trás disso tudo. Eu ainda acho que a gente pode ter uma referência sobre o Kang, né? Quem aí assistiu os nossos vídeos passados, eu expliquei um pouco do Kang aqui. Quem conhece o universo Marvel também nos quadrinhos sabe que o Kang é um grande vilão que mexe com essa coisa de linha temporal, de multiverso. E eu já venho plantando, já venho conversando isso com alguns amigos, de que eu acho que o Kang será talvez o próximo grande vilão numa fase futura da Marvel, né? Não nessa fase 4 agora, que é uma fase que está introduzindo muitos novos personagens, muitos novos elementos, mas talvez na fase 5 do universo Marvel. Eu ainda creio que o Loki possa ser o grande vilão disso tudo, né? Como foi o Thanos, salvado as devidas proporções, mas eu acho que o Kang, ele tem o potencial para reunir ali toda aquela galera, para ser uma ameaça realmente suficiente para reunir todos os heróis Marvel ali para enfrentá-lo. E aí uma última observação, e é um receio que eu tenho, até um certo medo, é de que a série possa se acovardar em algum momento. E por que eu falo isso, né? Por que se acovardar? Eu tenho medo de que a série ela chegue no seu final sem realmente explorar todo esse potencial de multiverso, porque, vejam bem, quando o Loki começou, a gente tinha essa coisa, né? Não, agora o Loki vai apresentar na série dele a questão dos multiversos, das linhas temporais, e isso depois pode ser brecha para trazer outros personagens do universo Marvel, explicar ali muitas coisas. A gente está colocando uma expectativa na série muito grande, e isso é um erro que aconteceu também em WandaVision, com muita gente, que é você criar talvez uma expectativa e no final isso não acontecer, né? Eu inclusive fiz um vídeo aqui no canal criticando isso, e eu tô caindo na minha própria armadilha de achar que a série pode realmente explorar essa questão de multiverso, e eu fico com um certo receio de no final ser uma coisa muito mais centrada no Loki do que exatamente para expandir o universo Marvel, né? O MCU. Se isso acontecer, ainda assim terá sido uma boa série, o Loki é um personagem bacana, talvez a Sylvie continue aí no MCU, possivelmente como a Encanto, eu já falei aqui. Todas as séries, né? WandaVision fez isso, Falcão e Soldado Invernal fez isso, trouxeram personagens novos para esse MCU, então eu acredito que a Sylvie também esteja encaixada nisso.
Mas é tanto potencial bacana, né? Essa questão de multiverso que eles estão trabalhando aqui e estão sendo muito didáticos. Eu tenho medo que no final da série a TVA realmente seja uma farsa assim, até meio boba, para esconder alguma coisa que não tem muito a ver, tem mais a ver com o Loki do que exatamente com essa coisa de viagem no tempo e controle no tempo, e a gente fica assim, tipo, legal, né? Bacana, mas ao mesmo tempo, que desperdício. Então eu tô com esse receio. Por favor, Marvel, não faça isso. Mas vamos lá, esse foi um episódio de respostas, provavelmente o episódio quinto, né? O quinto episódio será um episódio de conclusão e o sexto episódio será um episódio de consequências, como geralmente é. Vamos apostar aí, vamos ver o que nos espera para a semana que vem. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam desse episódio, das referências e tudo mais. Eu quero saber a sua opinião, dê seu like ou dislike, o que você preferir. E por favor, se puder, se inscreva aqui no canal, que nos ajuda e nos impulsiona bastante. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu!